Você já parou para pensar quem influencia as decisões que impactam a sua vida? Um parlamentar no plenário, uma manifestação nas redes sociais, ou uma articulação silenciosa feita dias antes em uma sala reservada? Projetos de lei não nascem do nada. Regulamentos não aparecem espontaneamente. Por trás de cada decisão pública existe um processo de influência, legítimo, estratégico e disputado por diferentes atores. Alguns atuam diretamente com quem decide, outros trabalham antes da decisão, moldando a opinião pública. Outros constroem reputação e alianças, para que as suas vozes tenham peso quando chegar a hora certa. E é aqui que surge a pergunta central deste episódio. Por que é tão importante entender quem são os atores na defesa de interesses? Porque em um sistema democrático, quem consegue dialogar com o poder e como dialoga, pode acelerar os avanços, evitar retrocessos e transformar as pautas em políticas públicas. Hoje nós vamos explorar o ecossistema formado por lobby, advocacy, public affairs, relações governamentais, relações institucionais e comunicação estratégica. Mais do que conceitos, nós vamos entender como cada uma dessas funções atua, em que ponto do processo influencia e o que isso significa para quem quer compreender o jogo real do poder público. Eu sou Ana Carolina e este é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. No episódio de hoje, nós vamos decifrar não apenas os termos que eu citei, mas os papéis estratégicos por trás deles. Entender cada ator significa entender como interesses se tornam decisões e como causas ganham força. Em qualquer arena de disputa pública, existem três elementos essenciais: quem tem interesse, quem tem poder e quem tem legitimidade. Lobby, advocacy, Helgov, public affairs, relações institucionais e comunicação estratégica são diferentes caminhos para articular essas três dimensões. Se você não entende quem ocupa qual papel, acaba vendo o processo legislativo como um conjunto de fatos isolados. Mas quando entende os atores, enxerga essas estratégias, o timing, a articulação e a narrativa, você passa a compreender como essas estratégias são feitas, não como algo abstrato, mas como algo muito bem construído. Vamos começar pelo termo mais polêmico, o lobby. Lobby é a atuação direta junto a um tomador de decisão, seja um parlamentar, um ministro ou um regulador, com o objetivo de influenciar um resultado específico. É aqui que os argumentos técnicos viram propostas concretas, uma emenda, um parágrafo de lei, um ajuste de redação. Não se trata de convencimento por interesse privado, mas de apresentar o impacto real de uma decisão pública. Nos Estados Unidos, mais de 4 bilhões de dólares são registrados oficialmente em atividades de lobby, com transparência. Na União Europeia, até 30 mil lobistas transitam em Bruxelas com crachá e registro público. No Brasil, embora o lobby ainda não seja regulamentado, já existem mais de 4 mil profissionais atuando com relações governamentais. Já o advocacy é a defesa pública de uma causa para mobilizar opinião e criar ambiente favorável à mudança. Se o lobby conversa com quem decide, o advocacy conversa com quem legitima. Campanhas sociais, movimentos de opinião, mobilização nas redes, produção de dados para a imprensa, tudo isso gera legitimidade. A lei da ficha limpa nasceu assim. Não começou em gabinetes, mas nas ruas, nos abaixo-assinados, no apelo à ética pública. A advocacy responde à pergunta: como um tema entra na agenda pública antes mesmo de virar proposta formal?
Mas mobilizar a opinião pública não basta. É preciso articular interesses, alinhar narrativa e consolidar a reputação institucional. É nesse ponto que surge uma função integradora. O Public Affairs é o campo que integra governo, sociedade e mídia dentro de uma estratégia única. Ele conecta todos os atores, quem formula, quem decide e quem é impactado. Imagine uma empresa que quer viabilizar drones de entrega. Ela não atua apenas no Congresso. Precisa dialogar com comunidades, imprensa, reguladores, especialistas e sociedade. Cada público precisa ouvir uma versão clara, honesta e alinhada da mesma mensagem. Public Affairs garante essa coerência e transforma influência em reputação. E aqui entra a pergunta seguinte: quem fala com o governo? Quem faz a ponte direta com quem decide? Relações governamentais, ou RELGOV, é a função que monitora, interpreta e dialoga com o Estado. Ela antecipa riscos regulatórios, identifica oportunidades e constrói relacionamento com autoridades públicas. RELGOV não é improviso, é metodologia, mapeamento de stakeholders, acompanhamento diário de processo legislativo, análise de cenários, reuniões técnicas com agentes públicos. Podemos dizer que o lobby é uma técnica dentro da estratégia de RELGOV. Enquanto o lobby atua no ponto final da decisão, o RELGOV acompanha todo o ciclo político. Mas nenhuma estratégia de governo sustenta sua força se não tiver legitimidade social. E é aqui que entra a próxima peça. As relações institucionais são a construção de capital relacional fora do governo, entidades de classe, associações, ONGs, academia, comunidade, imprensa especializada. É essa rede que dá o respaldo a uma proposta. Sem relações institucionais, o lobby e o RELGOV parecem interesses isolados. Com as relações institucionais, ganham apoio, legitimidade e tração. É um exemplo que a gente pode dar aqui. Uma montadora não defende sua pauta apenas no Ministério da Economia. Ela se articula com associações industriais, movimentos de segurança viária, universidades, porque no jogo da defesa de interesses, ninguém vence sozinho. E para que tudo isso funcione, é preciso que a mensagem seja bem construída, comunicada e compreendida. Já a comunicação estratégica, ela não é a propaganda, é a construção de narrativa pública sobre o porquê de uma pauta existir, o que está em jogo e qual impacto social está associado a ela. Ela traduz o técnico para o compreensível, alinha o discurso institucional ao discurso público e protege a reputação durante o processo decisório. Em tempos de redes sociais, a narrativa decide se uma proposta será vista como um avanço institucional ou privilégio corporativo. Por isso, comunicação estratégica é parte do núcleo da defesa de interesses, não um acessório. Quando falamos, então, de lobby, advocacy, public affairs, RELGOV, relações institucionais e comunicação estratégica, não estamos falando de conceitos abstratos. Estamos falando de atores reais que moldam o rumo das políticas públicas. Cada ator ocupa um espaço diferente nesse ecossistema. Alguns pressionam diretamente quem decide, outros mobilizam quem legitima, outros constroem alianças e reputação, e todos dependem da comunicação para transformar o interesse em narrativa. Entender esses atores não é apenas um exercício acadêmico, é uma leitura, é compreender como decisões são formadas e como causas se tornam políticas. Se queremos uma democracia mais transparente, precisamos entender como a influência ocorre. E se queremos atuar de forma mais estratégica, precisamos saber qual papel desempenhar e com quem caminhar.
Talvez a sua empresa até faça alguma dessas tarefas internamente sem se dar conta de qual e como. Por isso é importante saber o papel de cada uma delas, além de saber com qual profissional você deve contar ou não. Fato é que, para desempenhar todas essas atividades, é necessário ter informação nas mãos, informação de qualidade e informação rápida. Para isso, existe a Inteligov. É uma plataforma que reúne dados governamentais para quem precisa atuar na defesa de interesses. Se você ainda não conhece, acesse www.inteligov.com.br e saiba como nós podemos te ajudar. Eu fico por aqui. Se esse episódio trouxe clareza para você, compartilhe com quem também quer entender de forma profissional e ética como se dá a defesa de interesses aqui no Brasil. Eu te espero no próximo programa. Até lá!